pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, né? Aqui a gente já tem essa intimidade no 6º ano. Vocês já me conhecem, sou professora de matemática. Estamos começando aqui mais uma aula do nosso Educa Recife. Nessa segunda-feira que amanheceu, chuvinha, friozinho, mas eu tenho certeza que os alunos aí do 6º ano já estão se organizando para começar a acessar o chat e conversar um pouquinho com a gente, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, alunos e alunas da rede, colegas professores e professoras. A gente tem um formato de aula digital que possibilita que você assista essa aula nesse momento através da televisão, mas depois você pode assistir através do computador e do celular também, utilizando o nosso canal no YouTube, tá? E aí a gente tem, para interagir no momento da aula, o nosso aplicativo, né? O aplicativo do Educa, onde você consegue, aluno e professor, acessar através aí do seu login, utilizando a sua matrícula e a senha, a data do seu aniversário. Billy, como sempre, vai me dar uma ajudinha, colocando o QR Code aí na tela, para você acessar pelo sistema Android ou iOS, a lojinha aí dos seus aplicativos e conseguir fazer o download e vir para cá, fazer os comentários junto com a gente. Hoje, quem me ajuda aqui nas segundas-feiras está ficando muito massa, porque quem me ajuda aqui nessa primeira aula é a professora maravilhosa Isabel, para a gente dar continuidade ao assunto da semana passada, né? Para a gente finalizar. Passar a palavrinha para ela falar um pouquinho com vocês. Tudo bom, professora? Tudo bem. Olá, alunos e alunas. Eu já estou aqui no chat, né? Com o João, que já está respondendo a minha pergunta, porque eu coloquei, vamos lá, pessoal, aula de matemática. João todo animado, vamos! Então, já estamos aqui no chat com o João, mas eu acredito que daqui a pouco vamos ter muitos alunos aqui, Briane, para participar da nossa aula. Maria também acabou de entrar, então vamos ter um chat hoje bem movimentado, mesmo com essa chuvinha que você acabou de anunciar. Não é? Esse 6º ano é massa, porque participa mesmo da aula. A gente fica muito feliz de dar aula aqui nessa turma, tá certo, gente? Ó, como eu falei, você também pode acessar o aplicativo pelo computador, né? Tá aí mostrando na sua tela. Essa vai ser a página que você vai visualizar quando digitar esse endereço, ó, educarecifeweb.ip.tv. Ali na barrinha de endereço, vai ser direcionado para essa tela e usar as mesmas informações, tá certo? Para o login, você vai utilizar a sua matrícula, para a senha, a data do seu aniversário, com 8 dígitos, sem nenhum ponto, sem nenhuma barrinha entre eles, tá certo? Hoje quem me acompanha com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa, né? Toda vez eu brinco com ela. Ela está muito feliz de interpretar matemática às 7h30 da manhã aqui no 6º ano, tá certo, gente? A gente segue bem feliz aqui fazendo essa aula acontecer. No nosso canal do YouTube, eu já tenho que atualizar aí, ó, na semana passada, 8,18 mil inscritos, mas deve ter mais gente, tá? Então, na próxima aula eu já trago esse número atualizado para vocês. Então, né, a ideia é que a gente consiga finalizar o conteúdo da trilha da semana passada. Para isso, a gente vai fazer uma revisão básica do que a gente viu até agora, tá certo? Foi muito bom ter a professora Isabel novamente aqui, porque a gente vai rever uma experiência que a gente fez nas aulas anteriores e entender o que é que isso tem a ver com o assunto de hoje, que chama planta baixa, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha o que foi que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente observou que a função do nosso olho, né, na verdade, a amplitude, a maneira como a gente consegue enxergar as coisas, ela não é necessariamente do jeito que as coisas acontecem. A gente está vendo aí uma estrada e seguindo o caminho da estrada, a gente sabe que essa estrada não acaba. Porém, o olho da gente tende a perceber isso de maneira plana, né? De achatar a imagem. Então, para a gente, nessa perspectiva, olha aí uma palavra interessante já para você guardar, a estrada vai se encontrando lá no final, né? As linhas laterais da estrada se encontram lá no finalzinho. E a gente sabe que isso não acontece. Mas por que que a gente percebe as coisas desse jeito? O nosso campo de visão, ele é limitado, tanto para a gente conseguir observar a parte angular, né, a abertura desse ângulo, quanto a parte de profundidade. Acontece também, por exemplo, quando a gente está na praia e observa o mar. No caso do mar, a gente percebe que existe uma linha ali, às vezes nem tem, né, que divide o mar e o céu. Mas se a gente for adentrando ao mar, né, utilizando logicamente um equipamento, porque a professora não sabe nadar, Isabel, a gente vai perceber que essa junção aí não acontece, né?
E aí, ó, falando sobre a professora Isabel, ela trouxe para a gente uma experiência falando sobre a questão de como o olho se assemelha a uma máquina fotográfica. E aí a gente também falou sobre como que a gente pode trabalhar essa ideia de amplitude, de ângulo de visão, né? A gente tem aí um coelhinho, ó, observando que os olhos deles ficam nas laterais. A gente tem a possibilidade de dizer que esse coelhinho enxerga até 360 graus. Mas será que isso acontece com a gente? Antes de eu dar continuidade aqui, Bel sempre gosta de fazer os comentários. Estou falando de ciência, minha gente. E aí, Belzinha? É bem interessante essa questão, né, Briana, da visão, né, em relação a essa a dimensão, a percepção. Mas aqui hoje quero começar aqui dando algumas dicas de cuidado, né? A questão aí da posição do celular. Vocês que estão nos vendo agora com o celular, né? Como é que vocês estão segurando? Será que ele está bem alinhado? Ele está no centro realmente em relação aos seus olhos, ao seu rosto? Então aqui vai essa dica da gente sempre centralizar o que a gente está querendo focar, principalmente de perto, já que de longe a gente não tem esse poder, né? É verdade. Então, o que está bem próximo, tenta centralizar, para a gente ter aqui mesmo, né? Eu sento e fico logo olhando a posição aqui do notebook, para eu poder ter essa visão bem central aos meus olhos, né? Para que eu possa ver bem, eu possa tanto ver a questão da imagem que está sendo apresentada, como rapidamente ler o que vocês estão escrevendo. Então, é muito importante. A minha dica hoje vai em relação a centralizar o que a gente está observando. Então, vamos lá, né? Pensando aí na parte que a gente pode medir, na verdade, exercer essa questão de proximidade, né? Confortável para os olhos. E a quantidade de tempo também, né, Bel? De exposição a essa luminosidade, que a gente tenha essa consciência e saiba dosar, né? Vamos aprendendo juntos, tá certo? Bom, diferente do coelhinho, a gente não tem esse 360 graus de percepção, não. A gente tem 180 com os dois olhos abertos, mas aí você percebe que eu simulei algumas situações, né? Na primeira aula a gente até brincou com piratinha, quando fechava um olho, o que é que conseguia ver, quando fechava o outro olho, o que é que conseguia ver, e aí a gente percebe, ó, os dois primeiros cenários, onde a gente tem o ângulo de abertura azulzinho, em que a gente tem determinada percepção, ângulo de percepção, né, de visão, depois a gente tem ali o ângulo amarelinho, e depois a gente tem ali o ângulo verdinho, só que com as bordas cinza, ó, para você justamente perceber que, juntando os dois olhos, né, o que os dois olhos conseguem enxergar, a gente consegue aqui, ó, 180, né, no total, em questão de perceber o ambiente. Mas eu não consigo focar, eu não consigo prestar atenção em todas as coisas, eu consigo ver que existem movimentos acontecendo aqui, caso eles surjam, mas a gente não tem essa percepção exata. E aí eu trouxe para vocês para mostrar como que seria a divisão do ângulo e de que maneira a gente consegue prestar atenção em algumas coisas, ó. Então a gente tem aqui, observando uma vista horizontal, a gente tem o 180, né? E do centro para fora, a gente tem ali, ó, foco, observando o celular, né? Que seria uma visão mais objetiva. Depois a gente abre em 10 graus para cada lado, observando aí o campo de leitura, 20 graus para cada lado, reconhecendo símbolos, 30 graus para cada lado, reconhecendo cores, e aí a gente abre o total do 180, né, que seria 90 para um lado e 90 para o outro, para ter a visão periférica, para conseguir entender. Bel falou sobre a questão da visão vertical, ó, gente. A gente tem uma abertura de, no máximo, 133 graus, onde a nossa cabeça faz esse movimento, ó, para cima e para baixo, e aí a gente consegue observar de que maneira a gente consegue focar e posicionar a nossa cabeça para que a gente consiga ter um foco de leitura maior, tá certo? Bom, falando sobre questão de foco e de percepção, a gente brincou com a ideia da selfie, né? A gente conseguiu, Belzinha, trazer hoje os instrumentos que a gente utilizou no dia que a gente fez a experiência. E eu acredito que você aí em casa já deve ter tirado várias fotos sem nem perceber que estava usando desse artifício, né? A gente brincou aqui com quanto mais distante a gente consegue tirar essa foto, seja uma selfie, seja com apoio ou outra pessoa tirando a foto pra gente, a gente consegue aí situações engraçadas, ou até mesmo a intenção. Se eu quero, por exemplo, como a moça ali, a ciclista, tirar uma foto em perspectiva, mostrando a estrada que eu percorri, olha quanta informação ela conseguiu colocar aí nessa foto, mas ela tem que ter uma posição específica, né? Ela tem que levantar um pouco mais a mão, ela tem que pegar mais profundidade nessa foto, né?
E aí a gente brincou aqui, eu, Bel e Heleno, a gente fez umas fotos bem divertidas aqui. E aí hoje a gente lembrou, né, Bel, de trazer os elementos que a gente utilizou. Ó, gente, eu vou passar para a Bel para ela já ir comentando com vocês. Vai, Bel, fala. Vejam aqui, né, a questão da arvorezinha que nós usamos lá, né, com o professor Heleno. Eu estou colocando também uma caneta junto para vocês verem, né, o tamanho dela. Vê que interessante, né? E eu acredito, né, que se, na questão aqui, se a gente tivesse mais tempo, Briane poderia segurar e eu poderia também simular Será, alguma Billy, que coisa. dá pra gente fazer essa situação? Deixa eu ver, minha mão aparecendo aqui. Aqui. Opa. Fique quietinha que eu tento botar. Olha, gente, como tá pequenininho. E a minha mão tá grande. Legal, né? Que bom, massa, Billy. E também a questão do bambolê, né? Que também foi utilizado em uma das nossas fotos. Então, aí vai também a dica, né? Para vocês, nesse período, principalmente aí, né? Que já vai começando a questão aí das férias, vocês levarem, né, para o dia a dia esse conhecimento que vocês tiveram aqui na aula de matemática. Legal, né, gente? Eu coloquei aqui no chat, que é muito legal ver as dicas a respeito de visão e também agora na questão de fotos, aí é bem situada e bem apoiada na questão dos conceitos matemáticos. Eu fico muito feliz. O bom, Bel, é a gente trazer conhecimento agregado no dia a dia, porque é tão frequente isso, né? A gente tira foto o tempo todo desse jeito, para caber mais gente, a gente coloca uma posição diferente, mas a gente não percebe que a gente está exercendo ciência e matemática ali. Então, essa é a melhor parte, de dizer a você, olha, não é assim, não, matemática não é tão difícil, ou ciência não é tão difícil, e elas andam juntas, principalmente no exemplo que a gente trouxe hoje, né? Bom, falando um pouquinho sobre percepção, agora trazendo conceitos matemáticos para vocês associarem a essa aplicação, ó, a gente tem aqui a diferença entre formas que são planas, né, que são em 2 dimensões, e a gente tem formas geométricas espaciais, que são 3 dimensões. A gente já falou sobre essa ideia de percepção do que é plano, do que é espacial. Inclusive, se você tem dúvidas sobre isso, tem aula lá no canal também. Mas, basicamente, aqui a gente está observando a diferença entre as formas e as dimensões, né? Aqui a gente tem altura e largura, mas poderia ser comprimento e largura, tá, gente? Dependendo da perspectiva que eu esteja falando. E aqui a gente tem 3 dimensões, utilizando altura, largura e comprimento, né? Tomando um lugar, de fato, no espaço, tá? Só que, como eu falei no comecinho da aula, o nosso olho, ele tende a enxergar determinada percepção plana, né? É como a gente brincou nas aulas anteriores. Eu estou aqui aparecendo, né? Sou de carne e osso, tenho os relevos do formato, né? Do meu rosto, do meu corpo, mas se você passar a mão assim na televisão, você não vai ter esse relevo, você não tem essa impressão. Você tem a noção por causa da luz, por causa da sombra, por causa da profundidade. Mas eu estou aparecendo num dispositivo plano para você, não é? Então a gente tem, o nosso olho tem essa limitação de perceber isso de maneira plana, e principalmente quando a gente registra, né? Quando o Billy está filmando agora, quando a gente tira uma foto, a gente está registrando num dispositivo plano. Então, aqui a gente está percebendo uma perspectiva. Dependendo de onde eu observe determinada forma, mesmo que ela seja espacial, a gente vai ter uma percepção de uma figura plana. Se a gente observar esse cone da direita para a esquerda, a gente está observando aí um triângulo, né? Se eu observo esse cone de baixo para cima, a gente tem observando aí um círculo, porque é uma forma plana, onde a gente consegue achatar, né, essa imagem. Então, a gente tem aí que o ponto de vista, de onde eu observo as coisas, faz essa diferença, tá certo? Falando sobre ponto de vista, a gente também comentou sobre as posições opostas, né? Diante aí da utilização de um cubo, onde a gente percebeu essa relação, a gente tem que a nossa perspectiva, ela é muito objetiva, ela é muito frontal, né? Eu estou observando aquilo ali. Mas existem coisas por trás daquilo, existem coisas do lado que eu não vejo, né? Então aí a gente tem, olha, presta atenção, 3 dimensões, com 6 direções opostas. Vê que interessante. A gente tem aí a frente e atrás, a direita e a esquerda, a parte superior e a parte inferior.
E tendo essa noção, que a gente pode observar essas 6 direções, a gente tem como construir na nossa cabeça determinadas situações. Exemplo, aqui eu coloquei, a gente já brincou com essa ideia também, os pontos de vistas que a gente tem de uma pilha de bloquinhos. Se eu colocar somente essa imagem, e aí a gente brincou também com a ideia da habilidade, né, gente? Uma habilidade adquirida aqui no 6º ano, que é cobrada até o finalzinho da sua vida escolar. Então, a gente tem aí, ó, 6 vistas, 6 posições, e a gente consegue construir na nossa cabeça o que vai acontecer, qual que é a forma espacial, né? Qual que é a disposição espacial desses cubinhos aí, certo? Então, a gente começa a perceber, ó, que eu utilizei um software para me ajudar, né? E aí a gente tem a ideia de rotação, para que você consiga perceber a noção de como os cubinhos estavam dispostos. E aí a gente começa a entender que eu consigo observar 6 posições planas, porém, quando eu junto, eu consigo montar aqui como que seria a disposição espacial dessas peças. É bem interessante como isso acontece, né? Para a gente entender agora esse conteúdo de hoje, a gente finaliza aqui essa primeira parte da aula utilizando a revisão, lembrando da ideia de ampliação e de redução, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra que em outras aulas a gente comparou como fazer a ampliação e a redução de uma figura, mantendo de fato as suas características. Então, a gente só vai dizer que ampliou ou que reduziu determinada forma se a gente mantiver os ângulos e fizer uma relação entre os lados, seja multiplicando ou seja dividindo esses lados, tá certo? Essa também é uma aula que está completinha lá no canal e se você tiver alguma dúvida, você dá uma olhadinha lá, tá certo? Para a gente entender se essas figuras são ou não semelhantes, né, se essa ampliação ou redução aconteceu, a gente vai fazer a comparação entre lados correspondentes. Eita, professora, não me lembro dessa palavra. Mas aí você vai lembrar por associação, ó. Eu tenho que comparar a largura com a largura e a altura com a altura. Aqui a gente está tendo uma ideia de redução, né? Eu tenho uma figura grande e ela se transformou numa figura pequenininha. Quando a gente faz essa comparação, eu preciso entender se essa redução foi feita da mesma maneira em todos os lados. Como aqui é um retângulo, eu só fiz a medição em 2 lados, tá certo? Então, aqui, ó, comparando o 4 com o 12, né? Que a gente tá vendo a altura com a altura, ó, 4 com o 12. A ordem vai ser mantida. Vou comparar o 3 com o 9. Então, aqui montei uma fração, ó, 3 e o 9. Quando a gente simplifica, lembra dessa estratégia, né? A gente tem aí frações que dá para simplificar. A gente chega a 1/3 e 1/3. Olha aí, a mesma fração. Então, quando isso acontece, a gente pode garantir que essas figuras são semelhantes, tá certo? Ufa! A revisão. Belzinha, comentários? Vamos lá. Não, acho que estão muito atentos, né? Maria e João é quem estão mais participando aqui no nosso chat, mas eu acredito, eu também estava, chega me deu um susto, porque eu estava tão atenta ao que você está apresentando, né? Eu acho que eles não estão falando mais, falaram no início, agora estão todos bem quietinhos aqui. Mas eu fiz algumas perguntas a respeito da nossa prática, se eles já tentaram fazer algumas fotos como a nossa, né? Para ver se eles conseguem falar, mas eu acredito, Briane, que eles estão bem atentos à sua explicação, como eu estava também, você me pegou de surpresa. Então, vamos seguindo por aqui, né? Qual que é a aplicação desse apanhado todo de informação no nosso dia a dia, que é, de fato, agora o objetivo da nossa aula, né? A gente tem, inclusive o professor Pedro, na semana passada, mostrou a ideia de observar as coisas em miniatura, né? Principalmente em situações reais. Aqui a gente tem uma maquete do Museu da Cidade do Recife, é o Forte das 5 Pontas. Se você já observou direitinho aí, tem 4 pontas, e aí eu trouxe a curiosidade do porquê, né? Ele foi destruído pelos holandeses em 1654, e ele tinha, de fato, 5 pontas, ele tinha o formato de um pentágono, mas na reconstrução, ele ficou apenas com 4 pontas, tá certo? É só uma curiosidade para a gente passar rapidinho e entender a matemática por trás disso. De toda forma, aqui a gente tem uma maquete, né? A gente tem a redução. Não tinha como eu mostrar para você aqui agora
agora o forte do tamanho que ele é. E isso acontece no nosso dia a dia, ó, utilizando uma ferramenta que a gente usa pra caramba, né, gente? Seja para buscar alguma pesquisa da escola, seja para saber onde algum lugar fica, ou até mesmo nos aplicativos de mobilidade aí, né, aplicativos de viagem, a gente utiliza o Google Maps e outras ferramentas também podem ser nesse sentido, que fazem com que a gente tenha essa possibilidade de ampliar, de aproximar. Então, aí, propositalmente, como eu usei o exemplo, né, do Forte das 5 Pontas, eu estou utilizando aí a noção de ampliação. Se você perceber, ó, o meu mouse ele sempre está aqui fazendo sinal para essa partezinha aqui da direita, utilizando a noção de escala. Pode deixar... Valeu, Billy! Fera demais. Então, a gente tem aqui no cantinho agora, ó, ficou pausada a imagem, você tem aí que um pedacinho desse equivale a 50 metros. Eu vou só voltar e adiantar de novo, ó. O mesmo pedacinho no começo do vídeo estava valendo 10 quilômetros. E com a noção de aproximação, esse pedacinho, esse tamanho, ele é mantido, mas eu estou chegando cada vez mais perto. Então, ele vai representar um espaço, uma distância cada vez menor, né? Porque a gente está chegando mais perto, então eu consigo ver mais coisas, com mais percepção, tá certo? E aí eu botei uma setinha para você justamente se atentar a esse tipo de coisa, né? Isso daí já mostra para a gente uma relação de comprimento, matemática, com uma relação de distância, matemática, com uma relação de percepção, quão perto ou quão longe eu estou. E ciência, né, Belzinha? Com certeza. Então, a gente vai entender como é que esse processo de redução e ampliação acontece nesse sentido. Só que a gente vai trabalhar hoje com a ideia de planta baixa. E o que é uma planta baixa, né? Aqui eu estou mostrando uma engenheira, né, uma arquiteta, observando aí a ideia de uma casinha. Quando a gente observa esse tipo de coisa, eu tenho certeza que já vem na sua mente a interpretação relacionada a isso, né? Você consegue perceber que existem algumas divisões, alguns desenhos, ali tem uma mesinha, aqui tem a parte do banheiro. Então, a gente já consegue perceber que isso significa a reprodução do desenho de uma casa, né? Da divisão de uma casa. E aí eu trouxe para vocês uma definição destacando palavra-chave que a gente utilizou nessas aulas anteriores. Ó, as plantas baixas, por sua vez, são desenhos técnicos, né, mapas, que representam ambientes e posições de portas e janelas de uma edificação vista de cima. Olha aí a nossa ideia de perspectiva, né? Isso é, sem o telhado, como mostra a figura abaixo. Ficou juntinho aqui a figura abaixo, né? Mas como mostra a figura que está abaixo aí, certo? Aqui eu trouxe a noção para a gente perceber como que a gente consegue relacionar os segmentos e montar essa planta baixa, né? Fazer um esboço dessa planta baixa. Então, aí a gente tem o esboço de uma casinha. Em cima da casinha eu coloquei as linhas, ó, e através dessas linhas a gente tem aí a estrutura básica, né? A ideia da planta baixa sendo reproduzida para que você consiga perceber as linhas que dividem os cômodos, por exemplo, né? Belzinha, posso seguir? Pode seguir. Então vamos lá. Observando aqui, para a gente poder entender melhor essa noção de planta baixa, ó, eu trouxe para vocês, inclusive está na trilha que vocês têm acesso aí no aplicativo, eu trouxe para vocês uma planta baixa que relaciona algumas distâncias, né? Ele coloca aí o nome dos cômodos, a distância das paredes, a distância de um cômodo para outro. E é bem interessante perceber como que esse desenho foi feito. Então, aí tem a ideia, ó, de um corte, apontando aí como se essa casa fosse cortada ao meio. E a maneira que está sendo reproduzida ali é justamente essa parte sem o telhado, onde a gente tem aí a percepção de onde ficam as janelas, as portas também. É tanto que existe uma regrinha, né? Para que a gente consiga fazer essa planta baixa, ó, o corte horizontal tem que ter uma altura de 1,5 m, pelo menos, para que a gente consiga perceber esses cortes das janelas e das portas também, né? Não somente a parte das paredes, tá bom? E aí, ó, interessantíssimo, esse pedaço é que eu quero que você pegue. As principais informações técnicas que devem ser colocadas nas plantas baixas são as medidas reais, relativas a cada ambiente. E a escala utilizada no desenho, indicada pela razão, a gente já trabalhou esse conteúdo matemático aqui, entre as medidas do desenho e as medidas reais do objeto projetado. No desenho abaixo, a escala é 1:70.
Significa que cada centímetro no desenho corresponde a 70 centímetros nas medidas do objeto real. Então, a gente tem aqui uma comparação inicial só para você perceber e a gente vai voltar para aquele desenho. Ó, eu tenho aqui um quarto ou até mesmo um estúdio, poderia ser, de 9 metros por 12 metros, tá? Então, a distância vai ser essa. Nossa escala ela vai ser utilizada em centímetros, então eu vou converter essas medidas. Eu tenho aí 900 centímetros e 1.200 centímetros, tá? Só que a gente vai reduzir isso para caber num papel, numa folhinha, onde eu quero colocar ali a disposição aqui do estúdio. E eu vou representar isso pelo comprimento sendo 3 centímetros e a altura sendo 4 centímetros. De que maneira a gente fez essa redução, né? A gente tem aí, ó, lembrando da comparação que a gente fez agora há pouco, comparando o final com o inicial, ó, 3 centímetros a gente vai comparar com 900 centímetros e 4 centímetros a gente vai comparar com 1.200. Quando a gente simplifica essas frações, e a gente falou sobre isso em aulas anteriores, né? A gente acha 1 sobre 300 e 1 sobre 300. Mas o que é que isso quer dizer, professora? Que 1 centímetro desse equivale a 300 centímetros no real. A gente está comparando as medidas e trabalhando com essa noção de escala. E aí, ó, a gente achou a razão de semelhança, a escala que compara um tamanho com o outro, certo? Antes de voltar para a Bel, para a gente finalizar o exemplo e finalizar a aula de maneira confortável também, né? Eu trouxe aqui, ó, de novo a ideia da escala. Se a gente disse lá no comecinho que a escala aqui era de 1 para 70, então eu posso fazer a comparação, por exemplo, ó, desse 3 aqui embaixo. Esse 3, ele significa 3 o quê? 3 vezes o 70, né? Então, 3 vezes 70 vai dar 210 centímetros, ou 2,10 metros. Então, a gente já começa a comparar esse comprimento em relação à escala, tá certo? No outro aqui, ó, a gente tem 3,5. 3,5 vezes 70 vai dar 245, onde a gente vai ter 2,45 metros, beleza? E na última ali, ó, 1,80, 1,8 que multiplica 70 vai dar 126 centímetros, onde a gente vai ter 1,26 metros. A gente está fazendo a utilização da escala para descobrir qual que é a distância real que a gente tem nesse desenho aí, que está sendo reproduzido num papel, mas a gente sabe que tem uma dimensão muito grande, né? E aí, Belzinha? Vamos nos despedir, né? Vamos nos despedir. Quem chegou aqui agora há pouco foi Samira, né? Bem-vinda, Samira. Mas aí, na minha despedida, eu vou dar uma dica. Gente, faz a planta baixa aí da casa de vocês. E agora, nesse final do ano, ajuda a mãe a mudar os móveis do lugar a partir desse conhecimento que vocês adquiriram hoje. Que tal, hein, Briane? Eu achei massa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente conseguiu finalizar o conteúdo da trilha da semana passada. Então, se tiverem dúvida, fiquem à vontade, coloquem os comentários no YouTube ou até ali no chat com Belzinha. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.